Como eu fui para a Europa sem falar inglês? Na minha primeira Eurotrip, eu fui sem falar inglês. Na verdade, eu não fui sozinha, né? Já contei aqui, eu fui com o Beto, que era meu namorado na época, e nem eu, nem ele falávamos inglês. Então, assim, sempre que me perguntam, sempre que eu abro a caixinha, sempre vem essa pergunta, né? Se é possível, se não passa muito perrengue, eu sempre respondo: bom, possível é. Eu já viajei, não passei fome, não morri, mas você passa sim alguns perrengues. E na verdade, tudo vai depender do seu nível de cara de pau. É o que eu sempre respondo para as pessoas. Porque, lógico, né? Sempre você vai conseguir se virar, vai ter um pouquinho mais de dificuldade ou não, mas você vai conseguir se virar. Então, assim, o que aconteceu comigo? Na verdade, ao longo da minha vida, claro que eu já tinha feito curso de inglês, né? Não assim, curso, não, eu realmente não falo inglês, mas tinha feito curso na escola, tinha iniciado cursos de inglês, mas nunca tinha dado continuidade. Porque assim, falar inglês durante a minha vida nunca foi uma necessidade absoluta. Eu sempre fui me virando sem. E aí, né, você acaba, como não é uma necessidade, você acaba muitas vezes não priorizando, vai deixando para depois, vai deixando para depois. Eu não tinha até então muita perspectiva de viajar, porque para mim o inglês era necessário se eu fosse viajar o mundo. Como eu não tinha muita perspectiva de fazer isso, então fui deixando. Até que surgiu a oportunidade de viajar, de começar a viajar o mundo, e eu não tinha inglês. Mas, na minha cabeça, inocentemente, eu pensava, não, eu já fiz curso de inglês, o básico eu sei, chega na hora, eu vou conseguir me virar. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque, assim, quem é aquele tipo de pessoa que não pode errar, que tem, né, perfeccionista, quem é o tipo de pessoa perfeccionista, vai me compreender. Eu era muito mais, né, hoje tô conseguindo trabalhar um pouco essa questão, mas eu sempre fui muito perfeccionista. Então, chegar lá e, de repente, me perceber falando errado, para mim, naquela época, era inaceitável. Então, o que aconteceu? Quando eu me vi lá nas situações em que eu precisava formular uma frase, responder alguma coisa, eu simplesmente travava. Eu não conseguia, sabe quando você busca na cabeça aquela palavra para construir aquela frase, simplesmente não vinha. Eu simplesmente travei. Então, não conseguia falar de jeito nenhum. E assim, eu consigo entender muito mais do que eu consigo falar. Então, o que acontecia? Nem eu, nem o Beto, né, falávamos, mas ele muito mais desenrolado do que eu, muito mais cara de pau do que eu, o que a gente fazia? Como que a gente mais ou menos se virava? Eu mais ou menos compreendia o que as pessoas falavam, traduzia para ele e ele ali dava um jeito, enrolava ali alguma coisa, emendava ali umas palavras que a gente sabia que não era certo, mas conseguia ali falar alguma coisa e conseguia de alguma forma se fazer entender. Ou ia ali no gestual, ia ali na mímica, de uma forma ou de outra, mais difícil ou menos difícil, ele conseguia se fazer entender. Mas eu travei completamente, eu simplesmente não conseguia falar. Então foi assim que a gente foi se virando. Então, o que eu sempre respondo? É possível, você vai conseguir se virar. Se você souber um básico, esse básico vai te ajudar, em muitas situações vai ser suficiente, mas existem algumas coisas que você pode fazer para que você, né, diminua ali o nível de perrengue que você vai passar. Aliás, falando em perrengue, deixa eu aproveitar. Vou contar um perrengue que eu passei nessa viagem pela falta do inglês, vocês vão entender. Passei vários perrengues. Aliás, tem uma live aqui, eu vou deixar linkada, se vocês quiserem assistir, onde a gente conta, eu e o Beto, a gente conta boa parte dos perrengues que a gente passou nessa nossa primeira Eurotrip. E muitos deles envolvendo a falta de inglês. Então, assim, qual foi o perrengue que eu, particularmente, mais grave que eu passei? Quando a gente estava indo, se eu não me engano, foi no aeroporto em Zurique.
Quando a gente foi passar na esteira, você tem que deixar o seu passaporte com a passagem dentro do passaporte. Você tem que colocar tudo isso, mochila, casaco, bolsa, tudo que você estiver carregando, você tem que colocar dentro da bandeja. E o passaporte com a passagem dentro. E aí ali, né, minha primeira vez fazendo uma viagem internacional, essa primeira Eurotrip, eu não sabia qual que era ali o... E sem planejamento também, né? Eu não sabia qual que era ali a dinâmica do que acontecia ali. Então, eles, né, falaram, eu mais ou menos entendi que era para fazer isso e fiz. Só que daí o que aconteceu? Eu coloquei o meu passaporte, acho que eu coloquei a jaqueta e coloquei o passaporte bem em cima da jaqueta, com a passagem dentro, como tem que ser. Só que aí, aí passa, né, a bandeja com as suas coisas e você passa ali no detector para ver se você tem alguma coisa. E depois de passado você no detector e as suas coisas na bandeja, do outro lado você pega todas as suas coisas. Aí tá bom, peguei a jaqueta, vesti, peguei ali as minhas malas, peguei o passaporte. Quando eu pego o meu passaporte, eu vi que estava faltando alguma coisa ali. Mas sabe na hora, assim, quando você não se atenta imediatamente o que tá faltando? Eu só peguei o passaporte e, tipo, achei estranho, vi que estava faltando alguma coisa. Quando eu percebi, quando eu me dei conta, estava faltando ali a minha passagem. Simplesmente a minha passagem não estava ali dentro do passaporte como ela estava na hora que eu coloquei ali para passar na bandeja. Gente, juro pra vocês, esse foi, sem dúvida, o pior perrengue que eu passei na viagem pela falta do inglês. Como falar pra pessoa ali que tava ali conduzindo a esteira ali, como falar pra ele que o meu passaporte, eu tinha pego ali o meu passaporte sem a passagem dentro e que a passagem estava dentro, quando eu coloquei na esteira estava dentro, óbvio que estava dentro, tem que estar de todo mundo, senão você não passa. E eu peguei o passaporte sem a passagem. Logo, obviamente, a minha passagem tinha caído por ali. Então ele tinha que procurar, porque eu não tinha como voltar. Mas como falar tudo isso para esse cara, para o fiscal, sem falar inglês? Ele, não sei se ele era alemão, a gente estava na Suíça, não sei se ele era alemão, se ele era francês, enfim. E assim, pensa no nervoso. Eu tinha que falar um monte de coisa, tinha que fazer o cara entender uma situação completamente atípica e eu sei falar uma palavra de inglês. Olha, eu não sei como, fiz mímica, sabe assim, mostrando pra ele, fazendo assim. Olha, juro pra vocês, levou ali pelo menos uns 5 minutos pra esse cara entender, pelas minhas mímicas, pelos meus gestos, pelo meu nervosismo, o que estava acontecendo. Aí, por fim, o abençoado entendeu, foi procurar, achou, realmente a minha passagem tinha caído bem, tem a esteira, né, vai passando a esteira, bem na lateral da esteira, a minha passagem tinha caído, tava ali. Mas aí eu fico pensando, se eu não tivesse percebido ali na hora o que tinha acontecido, se não fosse ali todo o meu nervoso, né, enfim, como que depois eu ia me dar conta, tô sem minha passagem, como que eu ia me resolver? Enfim, assim, começou os nossos perrengues pela falta do inglês aí, foram muitos outros, mas ali a gente foi se virando aí do jeito que eu falei pra vocês. Eu mais ou menos entendia, pelo menos entendia o contexto do que as pessoas estavam falando, traduzia pro Beto, o Beto respondia lá, muitas vezes eu percebia que ele estava respondendo errado, mas ele respondia, certo ou errado ele respondia, e isso é o principal. Esse jogo de cintura, essa cara de pau, essa desenvoltura foi o que eu não tive na viagem. Eu travei, como eu falei para vocês. Eu não conseguia formular frase nenhuma. Ele, muito mais despachado, muito mais desenvolto, tinha consciência de que muitas vezes estava falando errado, mas foi. E assim, a gente foi se virando, ele foi ali se comunicando, se fazendo entender, e foi. Então, assim, eu sempre respondo quando me perguntam, é possível? É possível. Você não vai passar fome, você sempre vai conseguir, de uma forma ou de outra, pedir a sua comida, nem que você aponte ali no cardápio, você mais ou menos entende o que está ali no cardápio, você aponta ali e você vai conseguir se virar. Muitas vezes você vai encontrar pelo caminho pessoas que vão ter muito boa vontade de te entender, de entender ali a tua mímica, né? Então, assim, você vai conseguir se virar, mas o ideal é que você tenha alguns cuidados antes de ir, porque, assim, normalmente você não vai decidir fazer uma viagem, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para onde quer que seja, e semana que vem você tá indo. Então, você vai ter ali um tempinho mínimo para se preparar.
Então, nesse tempinho mínimo que você vai ter ali para se preparar, eu sugiro que você faça algum tipo de aula, algum tipo de curso, básico que seja, né? Claro, não vai dar tempo de você fazer um super curso e sair falando inglês, mas o mínimo que seja. E assim, você não precisa gastar. Na internet tem muito conteúdo gratuito, tem inclusive, e aí vai uma indicação, anota aí essa indicação. Tem um site. Inclusive, eles têm um canal no YouTube que chama Cultive. É Kultivi, se eu não me engano. Não é com W, é com V. Mas escreve ali, se não for com V, é com W, mas eu acho que é com V. Cultive, um canal no YouTube que tem um curso de inglês totalmente gratuito. Ele tá ali totalmente sistematizado, gratuito mesmo, ali no YouTube. Eles têm as versões pagas, né, que são com certeza mais aprofundadas, mas para você fazer uma viagem, para você saber ali o mínimo necessário, esse curso que tem ali no YouTube, ele é muito, muito bom. Aí você vai me perguntar, tá, e por que você não fez esse cursinho? Então, antes de ir? Bom, não fiz por 2 motivos. Primeiro, porque eu estava super enganada, achando que o pouco de inglês que eu tinha estudado aí ao longo da vida, eu ia chegar lá, eu ia conseguir me virar. Não, tipo, o básico do inglês eu sei, vou chegar lá, vou conseguir me virar. Totalmente enganada, totalmente iludida, isso não aconteceu. Segundo, eu realmente não tive tempo, como eu já contei pra vocês, tanto que não tive tempo sequer de planejar essa minha primeira Eurotrip, porque, enfim, eu tava trabalhando, não tive férias, tirei ali uns dias pra ir, enfim, não tive tempo, mas o principal motivo mesmo foi que eu achei, tava iludida, que eu ia conseguir me virar ali com o meu inglesinho que eu tinha e principalmente porque nessa época eu não conhecia esse site, esse canal do YouTube que eu tô indicando pra vocês. Só depois, quando eu voltei, que eu fui lá em busca de aprender a planejar uma viagem, enfim, toda aquela história que eu já contei pra vocês. Uma das coisas que eu aprendi aí nessa minha época aí de aprender a planejar uma viagem, uma das coisas que eu descobri foi esse site muito bom. Tanto que daí depois, quando eu fui das outras vezes, já foi melhor, né? Não vou dizer que estou falando inglês, porque ainda não estou, ainda é uma dor que eu preciso resolver na minha vida, mas vou resolver, mas já tá um pouquinho melhor. Então essa é a primeira dica, pelo menos um básicozinho ali, você pega ali um tempinho para aprender, um mês que você pegue ali firme, todo dia estudando um pouquinho, você vai conseguir aprender o básico para se virar, tá? Uma outra dica, você aprender as principais palavras, né? Para você se comunicar ali, bom dia, boa tarde, como pedir uma comida, como dizer para as pessoas que você não fala bem o idioma, né? Para as pessoas entenderem que você não fala. Inclusive, elas vão ver ali o seu esforço para tentar se comunicar, isso já é super bacana, as pessoas criam uma boa vontade de te compreender, quando percebem o teu esforço para se fazer entender. E principalmente, se você tá ruim aí no inglês, se você tá indo aí ruim no inglês, principalmente, uma coisa que você não pode ficar sem internet. Não pode ficar sem internet de jeito nenhum, tenha um chip de internet, de preferência, já compre um chip de internet aqui no Brasil, para você já sair com tudo pronto, você já chega lá, já chega no aeroporto com o seu chip funcionando e, né, qualquer coisa ali que você precise, o Google Tradutor tá ali para você, ele é muito bom, ele funciona mesmo. Aliás, você vai me perguntar, tá, e você teve todo esse perrengue aí por não falar inglês e o chip de internet, você não tinha? Não, nessa primeira viagem a gente teve problema com a internet, a gente ficou boa parte da viagem sem internet, então o Google Tradutor era algo que a gente não tinha ali à nossa disposição nessa viagem. Enfim, essa primeira viagem foi cheia de perrengues. Como eu disse, eu vou deixar essa live onde a gente conta os perrengues que a gente passou nessa viagem. Eu vou deixar nos stories, linkado ali nos stories. Dá uma olhadinha lá. Ela ficou bem legal, bem engraçada. Você vai ter vários motivos ali para dar risada. E aí, por último, né, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer o seguinte, com tudo isso que eu falei, você vai avaliar aí, vai ali avaliar em você
o seu nível de desenvoltura, o quanto você acha que você conseguiria levar de boa uma situação, né? Que você realmente não consiga, de repente, que aconteça com você o que aconteceu comigo, que cheguei lá e travei, não conseguia de jeito nenhum me comunicar. Como que você lidaria com uma situação assim? Então, você vai fazer aí essa avaliação com relação a você. Mas, de qualquer forma, eu quero te dizer, se porventura você tivesse uma oportunidade de viajar semana que vem, não dá tempo de fazer esse curso que você sugeriu, não dá tempo de nada, não dá tempo de estudar nem principais palavras, não dá tempo de nada. Você acha então que eu não deveria ir? Porque eu não sei nada, 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 nenhuma palavra? Não. Eu não acho que você não deveria ir. Eu acho que você deve ir sim. Por quê? Como aconteceu comigo. Não passei fome, consegui me alimentar nos restaurantes, consegui ir no supermercado, consegui entender o preço das coisas, deu tudo certo no final. Não morri, né? Tô aqui. Passei alguns perrengues, mas enfim, né? Como dizem, perrengues faz parte. A gente tenta evitar, a gente tenta diminuir, mas perrengues faz parte. Então, assim, mesmo eu, depois de ter passado por isso, se eu tivesse a oportunidade de ir semana que vem, ainda sem o inglês, que ainda não tá resolvido isso na minha vida, eu iria sem pestanejar. Iria, com certeza, não perderia jamais uma oportunidade de viajar por esse motivo. E é esse o conselho que eu quero deixar para você aí para finalizar. Procura fazer ali um cursinho básico, umas aulinhas, saber umas palavrinhas mínimas, isso vai te ajudar muito. Tenha sempre com você um chip de internet. Isso vai te ajudar total, isso não vai te deixar na mão em momento algum. Ah, e um outro detalhe também, isso foi uma coisa que aconteceu muito com a gente, muitas e muitas e muitas vezes aconteceu isso com a gente. Aonde quer que você vá, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, aonde quer que você ande, aonde quer que você entre, qualquer restaurante que você entre, sempre vai ter um brasileiro por perto. E várias vezes aconteceu da gente, em algum momento, a gente tá ali se batendo, não conseguia, de repente, né, por algum motivo ali, era uma situação mais complexa, a gente não conseguia realmente se comunicar ali com a nossa técnica de eu entendo, traduzo e ele responde, não dava certo por algum motivo a nossa técnica, pois brotava sempre um brasileiro ali que acabava nos auxiliando. Então, assim, resumo, não deixe de ir por falta do inglês. Aproveita esse tempo que a gente, né, tá aí ainda com mais dificuldade para viajar e já pega aí essa dica do canal que eu passei para vocês, já vai aprendendo ali um pouquinho e quando aparecer aí a oportunidade da sua viagem, quando a sua viagem acontecer, que se Deus quiser vai ser em breve, você já vai estar ali com o inglês bem mais afiado, já não vai passar tanto perrengue. Mas, se não der tempo de nada, vai mesmo assim, só vai, porque a oportunidade de fazer uma viagem incrível, a gente não pode perder jamais.